Olá, então, meus amigos, estamos na nossa aula de introdução ao direito. Estamos nos encaminhando já para nossas aulas finais. Acompanhe nosso material e nosso livro aí enquanto olham os vídeos e que vocês vão entender direitinho. E vamos lá. Então, na nossa sequência do nosso material, hoje nós falamos também sobre o direito no quadro do universo. Então, falaremos que o objeto do direito é apenas um. No inumerável mundo dos objetos, uma grande parte deste é fornecida pela natureza, enquanto outra decorre do homem, do ser inteligente, né? Da atuação deste sobre a realidade natural das coisas, da sua criatividade, da imaginação do homem, que vai também colocando novos fatores dentro da ideia de direito. O universo dos objetos oferece um panorama muito variado, seja uma árvore, um livro, cores, amor, regras de conduta social, esse universo ele é muito variado. E diferentes objetos, é claro, que vão se classificar em ideais naturais, culturais e metafísicos. E nós vamos falar sobre algumas questões ligadas ao direito dentro desses objetos, né, do universo, do quadro do universo, a relação do direito com esses objetos. Em relação ao direito, a indagação fundamental é onde se localiza o território do direito dentro da relação com esses objetos. Então, nós temos um quadro que está tanto no slide como lá no livro, que tem a relação dos objetos ideais, naturais, culturais e metafísicos e características deles. Então, tem característica 1, 2 e 3, a primeira, a segunda e a terceira, e sobre as questões de relações diretas, de valor direto, neutros no valor. E vocês, eu acho que ficou bem claro, e eu vou falar já sobre esse assunto, e vocês podem consultar o quadro para compor essas ideias. Então, os objetos naturais. Então, é um objeto que integra o reino da natureza, a existência independe da vontade humana, graças a ele o homem mantém a sua vida, cria seu instrumental de trabalho e produz. Ou seja, plantas, rios, peixes, minerais, são objetos da natureza e já estão lá, e independe do homem para que ele esteja, certo? Se o estudo se faz pelas ciências naturais, então seja pela física, pela química, biologia, astronomia, são questões realmente ligadas à natureza que independem da vontade do homem. Os objetos naturais se dividem em duas espécies, então físicos e psíquicos. Eles são tratados pela psicologia e se referem, por exemplo, à emoção, ao desejo, à sensação, entre outros, porque também tem objetos do direito ligados ao ânimo das pessoas sobre os aspectos também de pensamento, né? E daí nós temos algumas características desses objetos que também nos interessam. Conforme vimos então nesse quadro que vocês têm aí, tá? Nós podemos definir alguns caracteres aí. Então, objetos reais. Existem no campo do espaço, no tempo e no espaço, à exceção dos objetos psíquicos que possuem apenas a dimensão temporal. Estão na experiência, então são acessíveis pelos sentidos humanos, enquanto os objetos físicos são apreendidos pela percepção externa, os fenômenos psíquicos se desenvolvem pela percepção interna. E neutros no valor são objetivamente elas não possuem um sentido. O homem é que vai lhe dar sentido na sua relação com o objeto. Então existem objetos neutros que ele pode ter um valor definido a partir da experiência, certo? E nós temos objetos ideais. Conforme constatamos, o termo ideal, ele não possui uma conectação de ordem moral, viu? Não é uma questão de ser bom, de ser perfeito. Ele constitui um campo de pesquisa de matemática, geometria e lógica. Então, existe uma questão de objetos ideais. Então, eles são irreais, não estão na experiência humana e são neutros no valor. Eles servem para fazer esse exercício de experimentação ideal, né? Lembra quando vocês estudavam matemática e física e daí o professor falava assim, olha, esse carro aqui está andando a tantos por hora e vai frear numa situação ideal, porque tu não vai considerar o atrito do asfalto, em asfalto que é mais áspero, outro que é mais liso. Você olha, numa questão ideal, a velocidade e o peso, como funciona. Então nós temos que ter objetos ideais para poder também fazer uma interação sem muitas variáveis em alguns momentos. E aí nós falamos também sobre valores.
Então, um homem é um ser de ação. Ele elabora planos e dirige seu movimento com o objetivo a alcançar algo com um determinado fim. A escolha desses fins não são feitas assim por acaso. Então, o homem ele está sempre em função de algo que ele considera importante na sua vida e ele vai escolher esses caminhos de acordo com aquilo com que ele elegeu ser a prioridade ou fundamental. Então, a ideia de valor está vinculada à necessidade humana. Então, como nós falamos antes, a questão do valor, ela sempre está ligada a uma questão da experiência. É o homem que, dependendo da situação, vai atribuir valor àquele objeto. Então, na medida que ele pode atender alguma necessidade do homem, né? Assim, a necessidade gera o valor. Este provoca o homem em ação, que por sua vez vai produzir algum resultado prático, a obtenção de algum objeto natural ou cultural, ou a mentalização e vivência espiritual de objeto ideal ou metafísico. Lembrem-se, aqui tem uma ideia de relação. À medida que o homem se relaciona com algo, ele vai valorar esse algo, né? Existe uma questão de valoração. Importante isso para uma próxima fase do estudo de vocês, que vamos falar sobre a questão do fato, valor e norma, onde existe uma valoração, existe um momento de valorar um fato. E isso vai, assim, de acordo com a experiência e momento histórico. Como todo conceito limite, o valor não comporta uma definição lógica ou real. Podemos dizer que a ideia de valor se compreende em noção que temos entre bem e o mal, né? Entre coisas que promovem o homem e as que o destroem. Então, na verdade, esse conceito limite, ele não tem uma lógica. Existe um valor determinado naquele momento, de uma maneira que o homem se relacionou com aquela situação, né, com aquele objeto que está à sua frente, né? Quando eu falo objeto, é uma situação, objeto é algo que uma presença, né? Então, o valor ele não existe no ar, né? Desvinculado dessa relação com o objeto de estudo. Ele vem impregnado na realidade, na existência pessoal e nessa relação. É um exercício de fenomenologia, né? Justamente esse fenômeno de relação, né? A minha relação com a cadeira pode ser de conforto, para que eu possa sentar aqui e dar uma aula para vocês, da minha casa, de maneira tranquila, e alguém pode usar até uma relação dessa cadeira de pânico, se ele subir na cadeira e ele tiver um problema de percepção de altura e pode entrar em pânico. Outra pessoa pode ter uma mesma relação com essa cadeira e agredir, jogar em alguém e ter uma relação de violência. Então a questão do valor das coisas, ela tem muito a ver com esse exercício fenomenológico, de como nós nos relacionamos com as coisas que nos tocam, certo? Todo processo cultural é estruturado com vista à realização de um valor próprio. A estética exige uma função do belo. A técnica visa alcançar a utilidade, né, o útil. A moral projeta o bem. A religião, a questão da divindade. E o direito tem a justiça como a principal causa, né? Então, apesar de a questão estética é o belo, a questão técnica é o útil, a questão da religião é a questão da divindade, o direito ele lida com a questão da justiça. Essas outras áreas lidam com outras evoluções humanas. O direito ele lida com a justiça. O direito ele não é moralista, ele não é uma questão estética, não é uma questão do belo, não é uma questão moral, é uma questão da justiça, as bases da justiça. Então nós temos objetos culturais. E aí, objetos culturais, pessoal, é todo e qualquer objeto, né, coisas criadas pela experiência do homem. Então, portanto, a cultura é um produto da criatividade humana, é uma produção em suas realizações. Então, a cultura humana é algo tão amplo na sua produção que não interessa o que a gente vai colocar, assim, isso é cultura, isso não é cultura. Se é uma produção humana, é cultura. Tem coisas que nós gostamos, outras que não gostamos. Mas a produção humana, ela se caracteriza por ser um objeto cultural. Então, a cultura material. O que é a cultura material? Ela possui um substrato físico, tá? Ao qual o homem dá sentido, como um formão, né? Que eu coloquei cinzel lá no texto, mas o formão, aquilo que vai dando forma, né? Atuando sobre um suporte físico, vai realizar algo, né? E vai contornar e vai dar forma a algo. Então existe uma cultura material, mas existe uma cultura espiritual. Então o homem, entretanto, não se contenta apenas com a produção material.
A sua espiritualidade, seu idealismo, seu afã de aperfeiçoamento, ele torna a vida humana muito mais complexa do que uma questão física. Então ele gera necessidades não materiais, então atendidas pela cultura espiritual. E todas elas no Brasil se tenta proteger. O Estado laico é justamente a aceitação de todas as questões espirituais para que todos sejam respeitados, né, pessoal? A cultura espiritual específica do ser humano pressupõe sempre um substrato de valor. Necessariamente o substrato há de ser de natureza espiritual e se basear na experiência do homem para se configurar uma questão cultural do homem. E aí nós temos o mundo do direito. Então, após abordar toda essa gama de objetos que tocam de alguma maneira o direito, nós abordamos o mundo dos objetos nas suas relações básicas. E daí nós devemos nos indagar aonde se localiza o território do direito, aquilo que a gente vinha falando antes, né? Então, tanto o mundo do direito como da natureza possuem leis, né? Mas enquanto as leis naturais são universais, imutáveis, invioláveis, né? As questões da natureza elas acontecem nós querendo ou não, e se manifesta com uma questão de harmonia dentro da natureza, as leis jurídicas elas revestem por outras características, né? Então, o mundo do direito, o princípio da isonomia, essa ideia da igualdade, né? Segundo o qual todos são iguais perante a lei, não possui eficácia absoluta que existe na natureza, né? Se do ponto de vista teórico a isonomia da lei é o princípio de validade absoluta, no campo das aplicações práticas o absoluto se transforma em relativo, porque existem muitos fatores que distorcem essa ideia de igualdade. Então, só falar que todos são iguais perante a lei não torna as pessoas iguais, não faz com que as pessoas sejam iguais perante a lei. Eu preciso justamente considerar essas diferenças prévias e saber lidar com essas diferenças e dar suporte a quem não tem e negar suporte a quem tem demais, para que perante a lei elas sejam iguais. Se eu deixar de acordo com o que é a natureza do homem, elas não serão iguais perante a lei, elas chegarão lá de maneira desigual, certo? Enquanto na natureza as leis são regidas pela casualidade, no direito é dominado pelo princípio da finalidade. Então, existe uma ideia, né, a ser alcançada e como ela vai ser alcançada, né, através desse fenômeno jurídico. Enquanto na natureza se diz por que aconteceu algo, no direito nós perguntamos o para quê, né, que essa determinada lei tem esse efeito, ou para que ela vai ser feita, ou para que ela vai servir, não é o porquê, né? Então existe uma diferença de indagação interessante aí. E aí, pessoal, nós chegamos num exercício de interpretação jurídica muito interessante, que é a ideia de procedimentos de integração do direito. Porque o direito ele tem uma proposta única, existe um ordenamento com uma índole geral, mas ele não pode ter lacunas, né? Então, o ordenamento jurídico ele não tem lacuna. A legislação pode ter lacuna, mas o ordenamento ele precisa ter uma maneira de lidar com o preenchimento dessas lacunas e dar segurança jurídica, que é o que se busca. Então, noções de integração e de lacunas, né, que é o que a gente vai falar agora, a integração ocorre por processos de preenchimento de lacunas. Esse procedimento ocorre por elementos da própria legislação ou por princípios jurídicos, mediante operação lógica e juízos de valor. Então, o preenchimento dessas lacunas jurídicas elas são feitas justamente através de procedimentos jurídicos, porque isso está previsto dentro do ordenamento. Não é algo simplesmente instintivo e uma tentativa perdida. Então, na verdade, nós temos uma maneira de lidar com isso, com esse preenchimento. A doutrina distingue a autointegração, que se opera pelo aproveitamento de elementos do próprio ordenamento jurídico. A heterointegração, que se faz com a aplicação de normas que não participam da legislação, como a hipótese, por exemplo, dos recursos às regras estrangeiras. Então, eu posso pegar emprestado uma regra estrangeira para compor algo dentro do sistema nacional, desde que exista uma base jurídica que permita que ela se enquadre, porque a base de bem comum e de base democrática precisa estar presente. A integração se processa pela analogia e princípios gerais do direito. A dinâmica da vida cria sempre novas situações e estabelece outros rumos e improvisa as circunstâncias. Então, nós precisamos saber como lidar com essa integração, porque a questão vital do homem vai trazer novos desafios. As falhas ou lacunas que os códigos apresentam não revelam forçosamente incúria e incompetência do legislador.
nem atraso da ciência. É normal que isso aconteça. Lacunas são inerentes às codificações e, apesar dos recursos interpretativos, situações escapam aos parâmetros legais, porque o parâmetro legal ele é sempre geral e coletivo. Não vai ter como ter a segurança de ter uma lei específica para cada momento ou para cada situação. Existe uma regra geral, existem técnicas interpretativas para compor essas lacunas. Com base nos subsídios, então, com base nos subsídios de hermenêutica jurídica, lembre-se, isso significa técnica de interpretação jurídica. Não é uma ideia pessoal, é sempre ligado à ciência. Então, com base nos subsídios da hermenêutica jurídica, oferece, então, muitas vezes o conflito, uma solução. E esse conflito ele é mais aparente do que real. Então, conhecendo a técnica, essa questão, essa lacuna, ela não é difícil de ser preenchida, porque a resposta aparece de maneira mais fácil. Aliás, pessoal, essa ideia de casos difíceis dentro do direito e casos fáceis tem muito a ver com a capacidade interpretativa e a base de estudo de cada um. Porque quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês entenderem a dinâmica jurídica, mais casos fáceis se apresentarão e os casos difíceis não vão ser tão difíceis, porque a base interpretativa e a base do direito é a mesma para todos nós. Nós temos uma noção geral que nós chamamos de analogia, tá? Então, a analogia ela é um recurso técnico que consiste em aplicar a uma hipótese não prevista pelo legislador, isso é importante, uma hipótese não prevista, a solução por ele apresentada para uma outra hipótese fundamentalmente semelhante à não prevista. Então nós temos, na ideia de analogia, uma maneira de usar uma fundamentação e uma proposta legislativa de fundamental semelhança para resolver uma outra situação não prevista. Destinada à aplicação do direito, a analogia não é fonte formal, né? Porque ela não cria normas jurídicas, ela conduz o intérprete ao seu encontro. Na analogia nós fazemos o seguinte, eu não estou criando um novo direito, eu estou usando uma base de direito que já existe para dar conta de algo ainda não disciplinado a preenchimento de uma lacuna. Mas eu não estou criando, eu estou usando algo que já existe. O trabalho que desenvolve é todo de investigação, pois o mandamento não é criado, ele é pré-existente, é justamente esse empréstimo, né? Estabelecendo esse recurso técnico para a integração do direito, o legislador simplifica a ordem jurídica e lhe dá organicidade. Então eu consigo preencher a lacuna sem uma inovação muito grande, mas sim com uma interpretação que dê conta da resposta principal, que é a justiça. A aplicação da analogia legal decorre necessariamente da existência de lacunas da lei, quando não existe uma regra específica para a sua solução. Isso é de fundamental importância. Eu não posso pegar uma regra emprestada para fundamentar uma nova situação jurídica não prevista legalmente, se já existe algo determinado para ela. E precisa existir realmente uma ausência, uma lacuna, para que justifique o uso da analogia, certo? Então, uma vez manifestada, né, uma vez manifesta essa lacuna, deverá ser preenchida utilizando primeiramente o recurso analógico. Ainda que o juiz é um simples intérprete, né? Ele se mantém cativo ao direito positivo, ele precisa estar muito vinculado à ideia do ordenamento jurídico e ele não vai poder agir com liberdade para escolher que regra ele vai aplicar, porque a sua função vai ser localizar essa regra a ser emprestada com fundamental semelhança para uma nova fundamentação, certo? Não pode ser uma questão simplesmente parecida. Tem que ter um caso concreto e uma identidade muito ligada para que a analogia ocorra, tá? E os fundamentos da analogia é justamente a necessidade de o legislador ele precisa dar harmonia e coerência ao sistema jurídico. A analogia tem em seu fundamento justamente esse objetivo de dar essa organicidade e essa harmonia. Então vincula o seu aplicador direito ao próprio sistema, porque é dali que vai sair essa fundamentação nova, e fica-se excluída a possibilidade de tratamento diferente em situações basicamente semelhantes, impedindo a prática da injustiça. Então eu não posso usar a analogia
de uma situação muito diferente para tentar distorcer a ideia da justiça. Precisa ser uma situação semelhante e com uma identidade muito forte. Então, durante a busca por esse modelo jurídico, os juízos de valor são utilizados a cada momento. Sem eles não seriam possíveis, então, as contestações positivas e negativas, para se alcançar a certeza de que no caso 1 há a mesma razão que levou o legislador a disciplinar o caso 2, torna-se indispensável uma apreciação axiológica. E aqui é justamente isso. Somente depois de ter um critério muito forte de análise sobre a existência da lacuna e de realmente existir um outro ponto dentro do ordenamento que dê aquela fundamentação e preenchimento da lacuna, eu preciso realmente analisar a lacuna e a identidade da nova proposta. Sem um estudo profundo sobre isso, a analogia não acontece. Ela não vai se fundamentar e ela não vai se encaixar para uma hermenêutica apropriada. Então, a razão entre um caso enfocado e o paradigma escolhido, essa razão ela precisa ter uma vinculação muito forte com uma fundamentação jurídica muito apropriada. Meus amigos, nossa aula de hoje era essa e nós nos encontramos na próxima aula. Tá? Façam os exercícios, revisem nosso material e a gente se vê. Tchau!